Boa noite a todos. Desde já agradeço pela atenção, pela presença e desejo a todos nós que nos mantenhamos em paz, com o foco, a nossa atenção realmente aqui, para que nós possamos estudar e meditar juntos sobre um tema muito importante que nós vamos abordar no dia de hoje. Eu vim trazer um resumo de um estudo sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira das 5 obras básicas, organizadas ou codificadas por Allan Kardec. O capítulo 5º se chama Bem-aventurados os aflitos. Uma curiosidade, esse capítulo é de longe o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos pensar em hipóteses, né? Por que esse justamente é o capítulo mais longo, maior quantidade de páginas, de textos? Uma hipótese para isso nós podemos já encontrar nas palavras do nosso Mestre Jesus, que o evangelista João relatou nas suas anotações das passagens com Jesus. No capítulo 16, lá no finzinho, no versículo 33, João nos relata que Jesus contou que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Ou seja, aqui, nesse nosso planeta, dada a condição típica de evolução moral de todos nós eventualmente teríamos que enfrentar algumas lições doloridas, mas que tivéssemos bom ânimo, pois assim como ele, nós também iremos vencer o mundo. Ele mesmo já nos disse que o que ele aprendeu, nós também um dia poderemos fazer. E o próprio evangelista João relata isso também no seu evangelho, no capítulo 14, lá no versículo 12, em que ele diz que Jesus falou que aquele que tem fé em Jesus fará as obras que ele faz e ainda maiores. Então tratemos de galgar os nossos passos em direção a vencer o mundo, ou seja, aprender o que esse nosso planeta tem a oferecer, estudando. Antes de nós entrarmos propriamente no capítulo 5º do Evangelho, eu convido a todos nós a ouvirmos um pedido de um conselho. Um pedido de conselho a uma pessoa muito especial e um evento muito especial. Esse evento foi o programa Pinga Fogo, apresentado no dia 21 de dezembro de 1971. Já faz um bom tempo, mas ainda assim esse programa em que o médium Chico Xavier foi entrevistado por várias horas, e por sinal foi a segunda entrevista que ele fez naquele ano, nesse mesmo programa, esse programa nos permite não só aprender muito sobre espiritismo, mas também sobre a postura de um verdadeiro espírita. Eu vou tirar um trecho aqui do programa Pinga Fogo de dezembro, em que acontece de um artista, um cantor famoso entre as décadas de 1940 e 1980, ele se dirige ao Chico para pedir um conselho para ele. Ele fala um pouco sobre a sua vida e tudo mais, e esse trecho eu cortei. Eu deixei apenas o questionamento que ele vem trazer ao Chico. Vamos ouvir. Me sinto no dever de lhe interromper? Pois não. Blackout, que representa alegria, Pois não. e um povo, nos carnavais de tantos e tantos anos, se deslocou do Rio de Janeiro com grande desejo de formular uma pergunta. O meu desespero é o problema de saúde. Estou desesperado. Eu estou numa situação, há bem pouco tempo, tive um problema de coração, fui socorrido no Itaim, no pronto-socorro Itaim, levado por um colega de imprensa, que é o Otávio, do Jornal da Tarde, foi quem me conduziu no seu próprio carro. Eu não sei se é o conselho, eu gostaria que o senhor me desse algum conselho, que eu estou desesperado. Minha patroa está num hospital no Rio de Janeiro, Ordem da Terceira Penitência, leito 306, chama-se Rosa de Oliveira, também pinhalense. Eu queria que o senhor me desse uma proteção, me desse um caminho de luz. Pois bem, esse foi o pedido apresentado a Chico Xavier, de frente a uma multidão em um auditório e mais milhões de pessoas ali assistindo pela televisão. Antes de nós vermos o que e como o Chico respondeu a esse artista, vamos pegar alguns pontos de partida. Esses pontos de partida vão nos ajudar tanto a entender o que e como o Chico falou, e também vão nos ajudar a entender melhor o próprio capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro ponto de partida, a base das bases da doutrina espírita.
como nós entendemos Deus, como nós entendemos o Criador de tudo e de todos. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, na questão 13 do Livro dos Espíritos, que eu abreviei aqui por LE, ele elenca, ele relaciona alguns atributos que nós já podemos entender de Deus. Eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente. Esses dois últimos atributos são muito importantes para nós entendermos esse capítulo 5º. Soberanamente justo e bom. Nós entendemos o Criador como a infinita, como a suprema justiça, sabedoria e bondade do universo. Entendendo isso com os nossos sentimentos e com o nosso raciocínio, basicamente toda a doutrina espírita é dedução. Essa é a base. Muitas vezes, se a gente se bate em algum ponto do estudo da doutrina espírita, às vezes quando a gente vê, falta algum entendimento mais profundo dessa base aí. Depois, algumas palavras do nosso Mestre Jesus, que o evangelista Lucas relatou. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Jesus está nos orientando o seguinte: nós vamos ficar apontando os defeitos dos outros e o que eles estão sofrendo em consequência desses defeitos. Porque, afinal de contas, nós também os temos e temos que nos aperfeiçoar antes de querer aperfeiçoar, corrigir e seja lá o que for em relação aos outros. E tratemos de exercitar o perdão e também o auto-perdão. Muito importante essa base também para o capítulo 5º do Evangelho. Outra base, outro ponto de partida, nas palavras de Paulo de Tarso, na sua carta a Tito. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo mal algum que dizer de nós. Paulo nos orienta então, para quando nós formos nos expressar, que digamos algo que preste, algo útil, algo de benéfico, e não algo que vá colocar para baixo, que vá detonar o nosso semelhante. Tendo esses pontos de partida como base, vamos agora verificar o que o Chico Xavier disse para esse artista. Nós queremos dizer ao nosso caro amigo, que é credor de tanto carinho e de tanto respeito de nossa parte no Brasil inteiro, que a sua palavra suscita em nós a máxima simpatia. De minha parte posso tão pouco, mas vamos pedir aos nossos amigos espirituais que inspirem os nossos médicos, tão humanitários, tão generosos, que nos possam estender as mãos em benefício do nosso querido companheiro e dos seus familiares. A sua palavra é uma palavra iluminada de amor, que nos toca profundamente o coração. E nós todos havemos de vibrar, de orar, de compartilhar a sua luta, tanto quanto nos seja possível, e estejamos convencidos disso, não faltará o apoio necessário ao nosso querido amigo, tanto da nossa comunidade aqui presente, como também de nossos benfeitores espirituais. A dor tem a sua função em nossa vida, mas o próprio Jesus aceitou o amparo de um sirineu. É muito natural que choremos, muito natural que gemamos, mas nós temos bons amigos, bons companheiros. Sempre os encontrei. Nunca me faltou a bênção de Deus. E nos dias mais difíceis, quando tudo parecia à minha frente, dificuldade insuperável, solidão irremovível, apareceu sempre uma luz no campo da amizade, naturalmente inspirada por nosso Senhor Jesus Cristo para me amparar. E o nosso amigo também há de receber. Muito bem. Missionários como Chico Xavier e tantos outros missionários que apareceram em todos os lugares do mundo, de todas as religiões, ou mesmo sem religião nenhuma, não servem para nós transformarmos essas pessoas em ídolos. Essas pessoas vieram aqui para fazer o bem, para trazer novas lições e para nós aprendermos com esses bons exemplos. E o caso de Chico Xavier não foi diferente. O seu exemplo de disciplina, com a sua mediunidade tão disciplinada, trazendo mais de 400 livros para a nossa instrução.
seu exemplo de abnegação, seu exemplo de humildade, certamente tiraram muita gente do caminho do materialismo e do ateísmo. Eu, pelo menos, conheço uma pessoa que, pelo exemplo do Chico, resolveu aceitar no coração os postulados da doutrina espírita. E essa pessoa sou eu mesmo, que, observando esse exemplo, larguei o caminho do ateísmo e do materialismo e aceitei uma religião finalmente. E me encontrei na doutrina espírita a partir do exemplo. Então, não fazendo do Chico um ídolo, mas fazendo dele um bom exemplo, vamos observar e aprender com a atitude dele. No que ele falou para esse artista aí, não houve nenhum julgamento. Em momento algum dizendo, tu aprontou muito, por isso que está sofrendo agora. Nada disso. Aquela base que nós falamos, né? Não julgar para não ser julgado. Além disso, nenhuma insinuação sobre pecados, eu coloquei pecados entre aspas, pecados pretéritos, dizendo, não fez nada agora, mas em outra encarnação deve ter aprontado muito, por isso que está penando agora. Nada de atitude desse tipo. E isso me faz lembrar aqui uma ocorrência relacionada ao incêndio que houve em Santa Maria. A gente deve lembrar, né? Foi esse ano ainda, no dia 27 de janeiro. Tem uma repercussão enorme na imprensa nacional e internacional. E muitos eventos ali chamaram a atenção minha e da minha esposa a respeito disso. Mas eu queria compartilhar aqui com vocês, em que o pai de um dos jovens que desencarnou naquele incêndio comentou o seguinte em uma entrevista. Ele falou o seguinte: eu estou aceitando a ajuda de grupos religiosos sem problema, mas eu não quero saber de espírita. Vai perguntar, mas por que espírita? Não. Porque a última coisa que eu preciso ouvir agora, nesse momento, nisso que eu estou enfrentando, é que o meu filho era um nazista que tinha matado judeus em câmaras de gás e agora estava pagando pelos seus pecados. Vejam, isso não é uma comunicação caridosa. Isso é uma comunicação extremamente ácida. Isso contraria aquela base que nós vimos ali, da linguagem sã e irrepreensível. Nós não sabíamos nada nem sequer do nosso passado, graças a Deus. Não sabíamos nada nem das nossas existências pretéritas. E agora vamos ficar fazendo elucubração agressiva, ácida, a respeito do passado dos outros, julgando e condenando, exatamente como Jesus disse para não fazer. Vejam, o Chico não fez absolutamente nada disso. Chico nos lembrou também, nos trouxe também a lembrança de que a dor tem uma função. E não é, portanto, um castigo. Se ela tem uma função, ela nos visita para nos trazer algo. Basicamente, o que a dor, o que as aflições nos trazem, nos analisando sob o ponto de vista de que Deus é a suprema justiça, sabedoria e bondade do universo, a dor nos visita para nos avisar sobre um caminho a corrigir e nos trazer lições a aprender. Entendendo a dor, entendendo as aflições, sob essa ótica, nós já estamos muitos passos à frente. Em vez de ficar pensando como Deus me esqueceu, ai que azar, e outros tipos de coisas que não tem nada a ver com a base de Deus, saber tudo e nos amar profundamente. Trago também um texto de um livro trazido pela mediunidade de Chico Xavier, de autoria de André Luiz, que é o livro Os Mensageiros, em que André Luiz compartilha conosco alguns apontamentos de uma palestra que ele ouviu de um benfeitor chamado Aniceto. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Muito importante nós termos isso claro e treinarmos isso nos nossos sentimentos e no nosso raciocínio. Enquanto ainda estamos em um momento mais tranquilo, mais sereno, fixarmos isso no nosso coração e na nossa mente, nunca estamos desamparados. Isso vai nos ajudar para quando vier a dor, quando vier a aflição, a gente já está com isso treinado, já está com isso condicionado na nossa cabeça e não entra em desespero. Não perde a esperança. Nunca estamos sozinhos. Podem até os olhos não ver à nossa volta, mas nosso coração, ele tem que sentir. Alguém lá no alto, seja como a nossa religião chamar, anjo da guarda, Jesus, Deus, como a gente quiser chamar, alguém de grande preparo moral e intelectual, nos devotando bons pensamentos, nos trazendo boas ideias e trazendo energias saudáveis. Só que, como uma televisão, um rádio precisa de uma antena para captar bem a mensagem, né, a imagem ou o som, nós também precisamos elevar o nosso padrão de pensamento para captarmos esse bem. Então vamos nos treinar, assim como um bombeiro se treina, né, para combater um incêndio quando ainda está tudo sob controle e calmo, vamos nós nos treinar
tendo isso bem claro, ninguém está nunca desamparado. Para quando a dor nos visitar, a gente não perder a esperança, não entrar em desespero. Veja, quanta coisa para aprender só com alguns minutinhos lá do Pinga Fogo. Fica um incentivo aí a quem tiver condição de assistir os DVDs do programa Pinga Fogo, vale muito a pena. Feito isso, podemos começar a entrar então no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da palavra aflição. O estudo da origem das palavras frequentemente nos traz lições muito importantes sobre o que elas significavam à época da construção, da escrita dos evangelhos, porque ao longo do tempo as palavras mudam de significado, tanto pelas pessoas também mudarem seus valores, como também, em alguns casos, as palavras são propositadamente distorcidas para transformarem-se em instrumentos de manobra, instrumentos de controle. A aflição é a junção de duas palavras do latim. Ad fligere, ou seja, ad, sobre, fligere, golpear. E fligere tem a ver com a palavra flagelos, que significa chicote. Então, como se algo desconfortável estivesse nos atingindo. Quer dizer, então, que as aflições e essa história de se ficar se martirizando vale a pena, já de cara vamos afastar essa ideia. E já vamos entrar no capítulo 5, um pouquinho para frente, no item 26, em que uma mensagem mediúnica de um espírito que assinou como um anjo guardião nos diz: se quereis um cilício, e cilício, relembrando, é um instrumento que algumas pessoas utilizam para se causar ferimentos. E elas entendem que com esse ferimento sendo causado, elas conseguem se evitar alguns maus pensamentos. Devemos respeitar totalmente quem pratica isso, mas a visão espírita é completamente outra. E o Espírito nos diz assim: se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Ou seja, se a gente quer sacrificar algo, vamos sacrificar as nossas imperfeições morais e não ficar nos machucando, lesionando esse instrumento formidável que nós temos para o nosso aprendizado, que é o nosso corpo físico. Ele ainda diz: fustigai, ou seja, batam, atinjam o vosso orgulho, e envijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente, ou seja, mais intensa do que a dor física. Então, se é para algo ser sacrificado, nesse nosso aprendizado aqui na Terra, que seja as nossas imperfeições, que seja o nosso orgulho, que sejamos nós a parte gentil de quaisquer relações que nós tenhamos, que quando a injúria ou a calúnia nos visitarem, que nós nos mantenhamos em paz, que sigamos trabalhando em prol do bem. Se essa injúria ou calúnia tinha algo realmente de fundamento, que nós corrijamos nosso caminho e prossigamos trabalhando no bem, sem buscar um contra-ataque, sem devolver na mesma moeda. Esses são sacrifícios agradáveis aos olhos de Deus. E vendo essas palavras como flagelos, eu me lembrei desse termo aqui, aguilhão, que aparece muito na literatura espírita. Aguilhão sendo um instrumento para cutucar, um instrumento pontiagudo para cutucar. E Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 3, que fala sobre o bem e o mal, ele nos diz: a dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Nós já falamos, né? A dor nos visita com dois propósitos: nos orientar sobre um caminho a corrigir e nos trazer lições para aprender. Se em algum instante nós estamos com o nosso processo evolutivo mais lento do que aquilo que nós podemos, a dor nos dá aquele cutuco para avisar: se liga, está na hora de mudar o caminho, se liga, está na hora de aprender uma lição nova. Essa é a ótica que a doutrina espírita nos traz sobre as dores, sobre as aflições. E agora vamos começar com as análises de Allan Kardec, realmente no capítulo 5 lá do Evangelho. No item 3, Kardec traz uma série de perguntas para a nossa reflexão. Exemplo de uma: por que sofrem uns mais do que outros? Se nós pensarmos só no espaço curto de uma vida encarnada terrestre, realmente essa desigualdade aparenta ter lógica, porque afinal, tem pessoas que nascem com saúde perfeita, em uma família com um conforto material muito bom, parece que tudo vai dando certo para elas, ao passo que outras nascem com uma saúde mais frágil, em uma condição material mais dificultosa e passam dificuldades ao longo da sua vida terrena, esse período só de uma vida encarnada, lembrando disso, né? Por que isso? Então, várias reflexões Kardec nos traz aí. E ele começa a elucidar isso. Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Aqueles pontos de partida que nós falamos, né? Deus sendo a suprema, a infinita
justiça, sabedoria e bondade do universo. Se Deus sabe absolutamente tudo a respeito de toda a sua criação, tanto material quanto espiritual, nós, e sabe, então, que a gente está passando essa dificuldade, sendo Ele perfeito, isso tem que ter alguma lógica, algum fundamento. Kardec nos diz, logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Se nós pensarmos nas aflições, nas dores, como sendo um castigo de Deus, como sendo um azar, ou qualquer outra ideia não alinhada com um ponto de partida da doutrina espírita, de Deus sendo supremamente justo, sábio e bom, realmente a gente desvia dessa ideia aqui. Mas a doutrina espírita, com essa base sobre a divindade, nos diz que o que acontece conosco tem uma causa e essa causa é justa. Porque, afinal de contas, para que serve a dor? Para nos orientar sobre um caminho a corrigir e nos trazer lições para aprender. E agora eu chamo a atenção para essa palavra aqui, vicissitudes, que aparece um monte também na literatura espírita. Conversando em grupos de estudo, por exemplo, a gente vê que tem uma ideia geral sobre vicissitude de ser dificuldade, problema, sempre uma conotação negativa. O que o dicionário nos diz sobre isso? Vicissitude, segundo o dicionário, é mudança ou diversidade de coisas que se sucedem. E não necessariamente dificuldades ou tristezas. Quaisquer mudanças que ocorrem na nossa vida têm uma causa e essa causa é justa. Inclusive as coisas que para nós são agradáveis. Por exemplo, uma promoção. Recebemos uma promoção. Foi uma vicissitude, foi uma mudança. O que a gente vai fazer a respeito dessa promoção? Vamos, com esse cargo de destaque, reforçar o trabalho em grupo, projetar melhor o trabalho do grupo frente aos demais grupos, ou vamos usar essa promoção para pisar nos outros? E pisando nos outros, vamos começar a criar condições para que a dor nos visite. Para quê? Para nos orientar sobre um caminho a mudar e nos trazendo lições para aprender. Então, quaisquer mudanças na nossa vida, sejam aquelas que nos agradam ou aquelas que temporariamente não nos agradam, têm uma causa. E essa causa é justa. E sendo justa, ela serve para nós fazermos o bem. A nós e ao nosso semelhante, sempre. A respeito das causas das aflições. No item 4 do capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec nos diz: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Olha a vicissitude aparecendo aí. Não é só coisa ruim, né? De duas espécies são as mudanças que acontecem na nossa vida. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Nós podemos identificar várias ocorrências na nossa encarnação presente que, devido às nossas escolhas, elas estão ali como decorrência. Outras a gente não consegue, pelo que a gente analisa na nossa encarnação presente, entender a causa, né? Então elas estariam anteriores. Sobre as causas atuais, Kardec também começa trazendo várias questões, várias reflexões para nós. Algumas delas aqui. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Analisando alguma aflição em que nós estejamos enfrentando, muitas vezes nós podemos analisar e concluir que, em vários momentos eu criei condições para que isso acabe, esteja acontecendo comigo nesse momento. Então, muitas vezes, nós não temos que atribuir nada a meu vizinho, o governo, a minha mulher, o chefe, seja o que for. São condições que a gente criou, às vezes se descuidando de ajudar os outros, às vezes por orgulho que não nos permite receber alguns alertas, ou egoísmo que não nos permite oferecer o nosso melhor. Isso vai aos poucos criando condições para nós nos depararmos com alguma situação aflitiva. E não temos que colocar a culpa em ninguém. Não é culpa, né? Não devemos colocar a responsabilidade em ninguém, senão em nós mesmos. Isso é uma boa notícia. Isso serve para nós entendermos que nós também temos o poder de mudar isso, já que criamos as condições para essa situação triste. Kardec também nos diz quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança. Intemperança significa falta de moderação e dos excessos de todo gênero. Nós não estamos falando aqui só de excessos de bebida, excessos de comida, mas excessos emocionais, excessos de raiva, excessos de reclamação, excessos de tristeza, excessos de se achar um pobre coitado. Tudo isso vai minando a nossa saúde física, inclusive. Muitas dessas situações tristes acabam decorrendo desse tipo de falta de moderação.
Então são reflexões que Kardec nos traz não para nos humilhar, mas para nos tornar humildes, para nós entendermos, olha, eu pisei na bola, mas se eu pisei na bola, eu posso também desfazer essa pisada na bola. Eu tenho também esse poder. Ainda no capítulo 5, agora no item 5, Kardec nos diz, ainda sobre as causas atuais, não há falta alguma, nenhuma infração da sua lei, e Kardec está falando sobre a lei de Deus, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Kardec está nos dizendo, então, que pequenos erros não necessariamente são pequenos aos olhos de Deus, porque pequenas mudanças em um determinado evento podem gerar consequências grandes em longo prazo. Então, seja em pequenos ou em grandes falhas nossas, nós vamos ter sempre que dar um jeito de corrigir isso. E agora eu chamo a atenção para uma palavra importantíssima aqui, pecum, ou pecar. Mais uma vez é importante nós entendermos o que essa palavra significava na época da construção dos evangelhos e também da tradução dos evangelhos que nós temos acesso agora. A maioria das Bíblias que nós lemos, ela vem de uma tradução do latim da Bíblia, que se chama Vulgata, ou seja, a divulgada em latim. E essa Bíblia, a Vulgata, ela foi traduzida a partir do grego. No grego, a palavra pecado aparecia como o termo hamartia, que significa erro. Tão somente erro. E foi traduzido para o latim como peccato, que significa literalmente tropeço. Hamartia significa um erro de qualquer gênero. Eu estou andando aqui numa estrada, precisava entrar à esquerda, mas entrei à direita. Foi um erro, foi uma hamartia. Só isso. E foi traduzido para o latim pela junção de duas palavras, pé, cadere. Pé são os pés e cadere significa cair. Juntando as palavras, pecare significa tropeçar. Então, estava andando um determinado caminho, me descuidei e tropecei. Vejam que, na origem da palavra, pecado não tem ligação nenhuma com ofensa a Deus, com ofensa à divindade. Porque se nós entendemos Deus como infinitamente justo, sábio e bom, nós não temos condição de ofender a Deus. Vamos pensar em uma criança fazendo uma teimosia para os seus pais. Se esses pais têm maturidade suficiente, eles não vão entender que a criança está querendo ofendê-los em teimar com eles. Eles vão ver ali um ser imaturo precisando de orientação. Se nós esperamos isso de uma mãe e de um pai humanos, o que não esperar da suprema maturidade do universo? Nós não temos condição de ofender a divindade. Nós nos harmonizamos sim com a nossa consciência. Lá fica registrado todos os nossos atos, não só os maus, é claro, né? Ficam registradas as nossas atitudes e aquilo em que nós desarmonizamos alguma parte do universo, algum semelhante ou algo no nosso ambiente, nós vamos ter condições depois de arrumar. Seja pela prática do bem espontaneamente, seja pelo cutuco, pelo aguilhão da dor, que também vai nos orientar a fazer o bem e harmonizar novamente aquilo que nós desorganizamos temporariamente. Outra expressão que aparece muito na Bíblia, que vale a pena nós entendermos sobre essa questão de pecado, é a expressão remissão dos pecados. Várias passagens falam nisso. Em Mateus, em Lucas, nos Atos dos Apóstolos e por aí vai. Essa expressão na Bíblia em grego é a expressão aphesis ton hamartion, que significa literalmente afastamento dos erros. Vejam então que o que Jesus nos orienta não é para nós deixarmos de ofender a Deus, porque nós não temos essa capacidade. Deus é infinitamente justo, sábio e bom. Jesus nos orientou para nós sairmos de um caminho em que estejamos fazendo mal a nós e ao nosso semelhante e trilhemos um caminho do bem. Esse é o afastamento dos erros, essa é a remissão dos pecados, também que Kardec fala aqui. Aquilo em que nós desviamos do caminho ideal, do caminho do bem, nós vamos criar condições para arrumar depois. Seja espontaneamente, seja pelo cutuco, pelo aguilhão da dor. E sobre as causas anteriores das aflições. Kardec traz aí para nós várias reflexões a respeito. Eu vou pegar apenas 2 itens do capítulo 5 aqui, que são os trechos do item 6 e do item 9. Pegando o trecho do item 6, Kardec nos diz assim: ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente.
Vamos buscar entender isso melhor. Se analisando de uma forma imparcial, sem querer nos flagelar, né, como nós falamos no início, e sem querer passar a mão na nossa cabeça, analisando de uma forma realmente honesta alguma determinada dificuldade que estejamos enfrentando, nós concluímos que não nos parece que nós tenhamos criado condição para esse desafio aparecer agora. Então, se Deus é infinitamente justo, sábio e bom, é natural que isso tenha acontecido em um período anterior a esse que nós nos recordamos. E é isso que Kardec está nos dizendo. Pela lógica da sabedoria infinita e da justiça infinita de Deus, naturalmente existe um período anterior a esse que criou condições para essa dificuldade ocorrer. E agora eu vou trazer 2 dos textos que, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, 16 anos atrás, mais me falaram ao coração e mais me tranquilizaram sobre a lógica consoladora que traz a doutrina espírita, que são os itens 8 e 9, aqui do capítulo 5º. Esses foram para mim 2 textos fundamentais, não só na época que eu estava começando a estudar o Espiritismo, como mesmo agora. E vou até narrar uma pequena história para mostrar a utilidade disso mesmo atualmente. Aqui no GECAF, nós temos um grupo de voluntários que visitam o hospital da cidade aos sábados. Então, um pequeno grupo de voluntários vai aos sábados ali à tarde e por aproximadamente 2 horas ali, nós visitamos todos os quartos que o tempo permitir e nós vamos lá conversar com pacientes, com acompanhantes, às vezes até com os profissionais de saúde. E nós vamos lá nos oferecer para ouvir as pessoas, que daqui a pouco tem gente que nunca recebe nenhuma visita, eles mesmos falam isso, né? Eles desabafam, contam um pouco da sua situação, a gente está ali para ouvir o que eles quiserem desabafar. E a gente oferece também, independente do credo, da religião que a pessoa tenha, nós fazermos juntos uma prece, uma oração, para relembrar eles que bons pensamentos, que um pensamento harmônico ajuda também na saúde do corpo. Então nós falamos que é como se fosse um tratamento complementar de saúde aí, só que sem efeitos colaterais, sem contraindicações. E antes de nós entrarmos ali nos quartos para falarmos com os pacientes, nós vamos num espaço ecumênico que o hospital destinou para esse grupo de voluntários, que são voluntários de várias religiões, que vão em vários dias da semana. Nós, né, do GECAF, escolhemos o sábado. Então, nós vamos nesse espaço ecumênico e fazemos um estudo do Evangelho, de alguma mensagem espírita, nos mesmos moldes do Evangelho no lar. Então, nós lemos algum trecho do Evangelho, comentamos a respeito, fazemos já uma prece inicial por todos os por todos os pacientes, todos os acompanhantes ali do hospital. E numa dessas idas, entrou ali no espaço ecumênico uma senhora. Aí ela perguntou, posso entrar? Sim, claro, né? O que vocês estão fazendo aí? Nós falamos, nós estamos lendo aqui um trecho do Evangelho, vamos comentar a respeito disso, a senhora quer se juntar aí? Então tá. Aí sentou ali com a gente, e aí começou a acompanhar o nosso estudo, né, do texto. Aí perguntou, vocês são espíritas? Aí começou uma batelada de perguntas sobre a doutrina espírita, que é bastante comum quando a pessoa está tomando, né, os primeiros contatos com a doutrina, sapeca um monte de perguntas ali para a gente. Tá bom, buscamos responder dentro do que a gente sabia. E aí, em um dado instante, ela trouxe uma pergunta fundamental, que era o que ela realmente queria falar. Ela disse mais ou menos assim, olha, eu tenho uma dúvida, tenho uma aflição aqui, que há muito tempo eu quero entender, e eu quero que vocês me expliquem. Nós falamos, né? Olha, se a gente souber explicar, a gente vai explicar. Se a gente não souber, a gente não vai ter vergonha nenhuma de dizer, eu não sei, nós não sabemos. Vamos tentar pesquisar e conversamos depois, né? Aí ela fez a pergunta. O negócio é o seguinte, eu estou aqui acompanhando o meu marido, né? Que está aqui internado. Ele está com uma doença séria, está sentindo muita dor, e eu não consigo entender por que isso. Ele sempre foi uma ótima pessoa, um ótimo marido, carinhoso com seus filhos. Seus colegas de trabalho o adoram. Sempre foi, desde que eu conheço, uma pessoa tão boa. Por que ele tem que passar por isso? Será que ele cometeu muitos erros, muitos pecados numa vida anterior? Ouvimos isso, saltou direto os itens 8 e 9 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam como o estudo também nos ajuda a ajudar. Não é só para nós, não é só para o nosso aprendizado, mas a gente tendo estudado, vem uma questão como essa e pode já nos saltar na lembrança um texto que pode ajudar. Ela ouviu essa pergunta e peraí.
peguei ali o Evangelho segundo o Espiritismo, abri ali no capítulo 5, eu achava que era o número 8, ali era o número 8 e 9. Ainda bem que, até por uma inspiração aí, certamente, né, conseguimos trazer o texto para elas. Nós lemos aí então os itens 8 e 9 do capítulo 5 do Evangelho. O item 8 eu vou deixar para a curiosidade de vocês lerem no Evangelho que tiverem em casa, ou se não tiverem, tem aqui para empréstimo gratuito. Basta fazer um cadastro breve aí, temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo. O item 8, deixo para vocês, vamos ler um trecho aqui do item 9. Kardec traz essa preciosidade aqui, dizendo o seguinte: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. O que Kardec está nos dizendo aqui? Eu estou enfrentando uma dificuldade. Analisei de uma forma imparcial a minha situação, não consigo identificar uma causa para ela que eu tenha me organizado nessa encarnação para que ela aconteça. Então ela tem uma causa anterior. Muito bem. Ela é necessariamente um erro? Ela é necessariamente um pecado? Aqui está claramente dito que não. Muitas vezes o próprio espírito, a própria pessoa, ela na sua programação reencarnatória, que ninguém vem aqui por acaso, ninguém vem aqui por acidente, opa, nasci, e agora, o que eu faço? Todos nós vimos aqui com uma organização, com um planejamento, seja feito por nós, se já tivermos maturidade para isso, em conjunto com o nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, ou se ainda não temos ainda essa maturidade, que é o meu caso, aí é tudo orientado pelo nosso anjo da guarda, pelo nosso espírito guardião. Ó, ao longo da tua vida, os eventos macro, os principais, já são programados. E parte dessa programação pode envolver a ocorrência de uma determinada dificuldade. Para a pessoa concluir o seu aperfeiçoamento, concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. O que nós tínhamos falado sobre a dor, né? Ela nos visita para falar sobre um caminho a corrigir, ou seja, concluir o nosso aperfeiçoamento ou ativar o nosso progresso, nos trazer lições a aprender. Fecha aqui com o que Kardec nos disse. Ou seja, é uma causa anterior? Sim, é uma causa anterior. Agora, necessariamente é um erro anterior? Não, não necessariamente. E acima de tudo, se nós não lembramos do que ocasionou isso, é porque não existe essa necessidade, ou então nós não temos ainda maturidade para entender isso. Então não é por quê que eu estou enfrentando isso, mas é para quê. O que eu tenho de progresso para fazer com essa dificuldade? Esse texto também evita de causar aquilo que eu chamo de um complexo de culpa reencarnacionista. Porque a gente vê muita gente falar, ah, meu Deus, eu devo ter jogado pedra na cruz, eu fiz horrores numa encarnação anterior, só pode ser para eu estar passando tanto perrengue agora. Será? Vejam que não necessariamente nós cometemos erros no passado que estejam implicando dificuldades agora. Vamos aproveitar como realmente uma lição para ser aprendida, como sendo uma prova que nós resolvemos fazer. Lido esse texto para ela, nós comentamos de novo. Pois é, a senhora está falando que o seu marido é uma pessoa tão boa. Então, existem várias possibilidades para essa ocorrência que ele tem agora dessa doença. Uma delas, ele na sua programação pediu para enfrentar essa dificuldade, essa doença agora, para apertar os laços de família da qual a senhora faz parte. Outra hipótese, ele pode ter pedido para enfrentar essa dificuldade agora para se curar e pelo exemplo, porque não tem nada melhor que o exemplo para ensinar, pelo exemplo ele ajudar outras várias pessoas que estejam enfrentando uma dificuldade similar. E por que a gente vai ficar pensando só na terceira hipótese, que é algum erro, algum pecado do passado? E para que a gente tem que ficar conjecturando a respeito disso? Fazer isso é julgar e condenar. Está passando dificuldade agora? Ah, é porque fez muita bobagem antes. Estou julgando. E por isso está sofrendo agora. Estou condenando. Exatamente o que Jesus disse para não fazermos. Então, tenhamos essa tranquilidade no nosso coração. Que nem toda dificuldade que nós ou aquele que nós amamos está enfrentando denote imperfeição. Denota, isso sim, lições para ser aprendidas. Mas todos nós vamos ter os próximos bilhões, trilhões de anos o tempo inteiro aprendendo. Isso é uma boa notícia. Nunca vamos enfrentar tédio nas nossas existências. Seja no tempo aqui, na matéria física, seja no tempo que vivemos lá no plano espiritual, no plano de matéria mais sutil.
Kardec também nos lembra que o ponto de vista sobre o que nós enfrentamos importa muito. No item 13 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ele nos diz: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Ele está nos dizendo aí o seguinte: num determinado problema, de uma determinada dimensão, se a gente enfrentá-lo sem fé, enfrentá-lo de uma forma estritamente materialista, ou uma forma desesperada, um problema enfrentável, um problema de uma dimensão que nós podemos vencer, se torna um monstro intransponível. O mesmo problema. Mas se eu encarar sob uma ótica espiritualista, sob uma ótica orientada sobre Deus ser a suprema justiça, sabedoria e bondade do universo, o problema fica com as suas dimensões certas. Vamos ver o que ele nos diz. Aquele que encara a dificuldade, pelo prisma da vida espiritual, a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado, ou seja, que esse momento difícil rapidamente vai passar. Olha que interessante. Nós nos entendemos, e essa é também uma das bases da doutrina espírita, nós não somos um corpo físico, nós somos princípio inteligente, nós somos espíritos que temporariamente estão aqui em contato com a matéria mais densa para aprendermos, ou melhor, para colocarmos à prova aquilo que aprendemos. Quando nós estamos lá no plano espiritual, estamos estudando para fazer uma prova, e quando encarnamos, nós estamos fazendo essa prova, para ver se a gente passa para um próximo nível de aprendizado moral e intelectual. Nesse período, nessas alternâncias que nós temos aqui, seja no plano físico, seja no plano de matéria sutil, plano espiritual, nós já estamos há milhares, se não há milhões de anos, vencendo dificuldades, aprendendo lições, acertando, errando, e quando erra, age de novo e aí acerta. Ou seja, nós há milhões de anos vimos aprendendo lições, superando desafios. E por que cargas d'água, agora com a dificuldade que a gente está enfrentando nesse momento, a gente vai se dar por vencido? Não tem o menor nexo. Há milhões de anos eu venho enfrentando um monte de dificuldade, eventualmente muito mais intensa, dificuldades muito maiores do que a de agora, e eu vou me nichar para a dificuldade que eu estou enfrentando agora. Não faz sentido. Vejam que é uma perspectiva muito diferente de entender nosso momento dificultoso como um ponto no infinito e não como tudo que nós temos na nossa vida, e nos permite colocar a dificuldade no seu tamanho certo. Isso é fundamental para nós conseguirmos raciocinar e superar esse desafio como um aprendizado, uma oportunidade de aprendizado. Kardec ainda nos diz: contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, a dificuldade, e a dor o oprime com todo o seu peso. É só pensar na perspectiva materialista. Uma vida, sei lá, de 60, 80, 100 anos. Imagina num período tão curto desse, 50 anos passando algum perrengue difícil, é 50% da vida da pessoa, 50% de tudo que ela tem de tempo de vida passando dificuldade. Fica realmente terrível. Acontece que, se Deus é supremamente justo, sábio e bom, não nos ofereceria 50% da nossa existência total passando dificuldade. Toda dificuldade que nós enfrentamos é um ponto no infinito. Milhares de anos vencendo dificuldades e aprendendo, a gente vai se entregar agora? Mas de jeito nenhum. Vejam como um ponto de vista importa muito sobre as nossas aflições. Kardec também nos lembra que esse entendimento sobre a vida e sobre as aflições são remédios importantes contra o suicídio e a loucura. E agora eu pego trechos dos itens 14, 15 e 17 do capítulo 5 do Evangelho. Kardec nos diz: é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes, de novo, que o homem não tem a coragem de suportar. As variações da nossa vida. Se nos falta aquela coragem, nos falta a estrutura moral para entender que isso é um ponto no infinito e não tudo que nós temos, isso pode causar uma comoção que pode levar até mesmo a um desequilíbrio emocional, até a loucura. Isso que Kardec nos sinaliza aqui. Ele também nos diz: aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Não vamos entender literalmente aqui, Por um dia, por um período, por uma encarnação que seja, passando por um período de dificuldade, temos que entendê-lo como um ponto no infinito.
Em outros tempos já superei dificuldades tão grandes ou maiores, e daqui para frente eu vou superar essa e vou também enfrentar novas lições, novos aprendizados. Não necessariamente com a dor. Ela só vem quando, nós já falamos, né? Ela só vem quando nós precisamos de uma orientação sobre um caminho a mudar e lições para aprender que estejamos daqui a pouco nos distraindo. Kardec também nos orienta. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. E a respeito disso, nós temos que lembrar necessariamente do livro O Céu e o Inferno, que é a quarta das 5 obras básicas. Esse livro é interessantíssimo, porque ele é dividido em 2 partes bem distintas. A primeira nos apresenta a teoria. O que é céu, o que é inferno, purgatório, anjos, demônios, traz esse arcabouço teórico. Mas a segunda parte, e em todo o estudo da doutrina espírita nós devíamos buscar essa segunda parte do céu e inferno, ela fala sobre exemplos, sobre relatos. São relatórios trazidos por via mediúnica de espíritos nas mais variadas condições. Espíritos felizes que vieram aqui na Terra e a sua missão deu super certo, não porque foram sortudos, mas porque se prepararam para isso, tiveram estrutura moral e firmeza para isso. Ao contrário, espíritos também que vieram aqui e acabaram fazendo tudo diferente do que tinham planejado, estão em uma situação dificultosa. E o capítulo 5º da segunda parte do Céu e Inferno fala sobre suicídios. E traz então relatos de pessoas que tentaram acabar com a sua vida, porque a vida não acaba nunca. Essa é também uma das bases da doutrina espírita, ou de qualquer doutrina espiritualista, mas também da doutrina espírita, que a vida não se acaba nunca. Faltando estrutura, faltando coragem de suportar alguma dificuldade, alguma mudança, alguma vicissitude, a pessoa tenta aniquilar com a vida, só que a primeira decepção que ela tem quando tenta fazer isso é que a vida não acaba. Ou seja, o problema também não acabou, aquela vicissitude não acabou, e junto com ela ainda vem o dilema de ter aniquilado esse período de aprendizado aqui na Terra, e ele vai ter que consertar isso, necessariamente. Então, também a esse respeito, a doutrina espírita nos traz um subsídio muito importante para o nosso estudo. Fica aí o convite a nós estudarmos, reestudarmos esse livro, O Céu e o Inferno, nas suas 2 partes, mas muito especialmente as dos exemplos, porque ela ilustra muito, quase todos os itens que a gente vai estudar em algum grupo, ou estudando sozinho mesmo a respeito da doutrina espírita. E agora trazendo algumas instruções dos espíritos. Esse capítulo, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, traz 14 mensagens. É do item 18 até o item 31. Então são muitas mensagens, vale a pena, recomendo fortemente nós lermos e estudarmos essas mensagens, porque nós temos muito mesmo a aprender com elas. Seria absolutamente impossível, em função do tempo, nós abordarmos muitas mensagens. Então eu vou trazer apenas um trecho de uma dessas mensagens, do espírito que assinou como Lacordaire, no item 18, ali do capítulo 5º. Ele nos diz: poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. O que Lacordaire está nos dizendo aí? Sofrer bem, ele está querendo dizer, olha, estou enfrentando uma dificuldade, a dor está me cutucando, o que eu vou fazer a respeito? Me achar um pobre coitado, ficar tirado num canto chorando, esperando que os outros venham passar a mão na minha cabeça? Isso é o sofrer mal, porque eu não estou aprendendo rigorosamente nada com isso, não estou fazendo bem nem a mim, nem ao meu semelhante, não estou buscando aprendizado de coisíssima nenhuma com essa situação. E pior, eu acabo criando condições para esse sofrimento vir de novo, provavelmente com algum reforço, para, de repente, com um cutuco mais intenso, eu aprender a lição necessária e corrigir o rumo que seja pertinente, que está sinalizado por essa dor. Então, somente as provas bem suportadas, ou seja, entendendo, olha, estou enfrentando uma dificuldade, uma aflição, o que eu vou fazer a respeito disso? Para que eu estou enfrentando isso? Qual é a lição que eu tenho a aprender? No mínimo dos mínimos, paciência, resignação e fé. Qualquer aflição, qualquer dificuldade nos treina pelo menos para isso.
para eu não desesperar, para eu não ficar achando que Deus me esqueceu, que eu sou um pobre coitado, que eu sou um azarado, para eu afastar todo esse tipo de pensamento simplista e comodista que frequentemente pode nos assolar se nós não nos ligarmos, nós não nos prepararmos no nosso raciocínio e no nosso sentimento. Por isso que a gente estuda, né? Por isso que a gente vem na casa espírita, por isso que a gente estuda em casa, faz o evangelho no lar, frequenta os grupos de estudo e aplica tudo isso no nosso dia a dia, ou pelo menos tenta. Somente provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus, ou seja, nos fazer evoluir moralmente e intelectualmente. O desânimo é uma falta, ou seja, ficar atirado num canto, se achando um pobre infeliz, um pobre coitado, não serve para rigorosamente nada. Então temos fé, foco, persistência, entendendo aquela base que nós falamos. Deus é soberanamente justo e bom, sabe o que eu estou enfrentando, sabe que tem um motivo e eu vou superar isso. Seja qual for a dificuldade, acima de tudo, temos isso bem claro na mente e no nosso coração. E com isso a gente já dá vários passos aí para superar, aprender essa dificuldade e esperar os próximos desafios aí na nossa vida. Seja aqui no plano físico, seja no mundo espiritual. Pois sempre estamos aprendendo, sempre estamos evoluindo, não é mesmo? Muito bem, agradeço a todos pela atenção. Fica o convite aí de estudarmos, praticarmos e divulgarmos a doutrina espírita. Jesus nos abençoe e nos ilumine. Vou apresentar em seguida as referências bibliográficas que usamos. E para nós agradecermos a todo o apoio, toda a inspiração que tivemos aqui, vamos nos unir em prece. Quem quiser, para não se distrair com o ambiente à volta, pode fechar os olhos. Vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, todo iluminado, chegando junto a nós, nos acolhendo em um abraço carinhoso e fraterno. E imersos nessa energia tão elevada do nosso Mestre, vamos agradecê-lo. Jesus, Mestre amado, te agradecemos tanto pela oportunidade que tivemos de estudo nesse encontro dessa noite. Te agradecemos por inspirar e orientar a espiritualidade e os trabalhadores encarnados aqui do GECAF, para que nós tenhamos tido um encontro tranquilo e que nos tenha proporcionado tantas reflexões a respeito de nós e da nossa vida. Que nós possamos, Mestre, retribuir a isso, aplicando cada dia melhor essas lições que aprendemos aqui, em todos os nossos estudos, também na nossa vida prática. E se pudermos colaborar com um pouquinho do que nós já podemos oferecer de boas energias, que nós possamos vibrar por todos os nossos amigos, pelos nossos familiares, que eles recebam também a Tua bênção, que a Tua bênção também se estenda aos nossos governantes da nossa cidade, estado, de todo o país e do mundo, de todos os governantes das instituições de um modo geral, a todos aqueles que estejam em dores físicas ou dores morais, sejam eles moradores de uma favela ou de uma mansão, que todos sejam amparados pela Tua luz e pelas Tuas boas inspirações. Obrigado, Jesus, por todas as Tuas orientações. Obrigado por toda a Tua energia. Que nós façamos valer todas essas boas inspirações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nos qualifiquemos a aprender cada vez mais contigo. Fica conosco, Mestre amado, e que nós tenhamos fé, determinação, humildade e foco para de nossa parte também ficarmos contigo. Assim seja.